O Josias de Souza do UOL e o Leonardo Sakamoto, também do UOL, quiseram criticar o Lula por conta da fala do presidente sobre os negros do Rio Grande do Sul. E eles passaram uma vergonha danada assinando um verdadeiro atestado de burrice porque eles não entenderam o que o Lula quis colocar. E o Josias de Souza, todo empafioso, querendo dar uma liçãozinha de moral pro Lula, insinuando, chamando o Lula de ignorante. Josias, quem é você? E o Leonardo Sakamoto começou a apresentar números de censo, os caras não entenderam nada. Que vergonha! Os caras parecem que eles estão querendo proteger o Eduardo Leite, porque a terceira via limpinha. O Eduardo Leite é incompetente, a tragédia do Sul é culpa dele. É culpa dele. Mas o que você achou da fala do Lula a respeito dos negros? Eu achei uma fala correta, comovente, precisa para o momento. E essas críticas que estão sendo feitas a ele? É para protegerem o Eduardo Leite? Se você concorda comigo que eles passaram vergonha, deixa o seu like e o seu comentário sobre o Josias e o Sakamoto e se inscreva no canal. O Lula, só para contextualizar o que aconteceu, ele fez uma fala que não foi uma fala literal. Só que aí, nos tempos atuais, você precisa explicar, você precisa desenhar. Até para esse pessoal de cabelo branco ou de barba branca, no caso do Josias. E vários outros comentaristas políticos de imprensa. Uma burrice tremenda, danada. Porque o que o Lula falou? Ele disse que ele estava vendo televisão com a Janja. E ele falou assim, nossa, eu nunca tinha reparado que no Rio Grande do Sul tinham tantos negros assim. Aí a Janja falou o seguinte, olha Lula, tá aparecendo muito negro porque são eles que moram nas áreas afetadas pela tragédia. O que o Lula quis dizer com essa anedota, porque foi uma historinha, talvez nem tenha acontecido, que a tragédia do Rio Grande do Sul afeta quem? A população que mora nas áreas mais perigosas, mais afetadas pelos desastres naturais. E essa população é a população mais pobre que se confunde com a população negra. Foi isso que o Lula quis dizer, que os negros estão tendo destaque no Rio Grande do Sul porque eles estão sendo afetados pelo desastre. Aí os caras pegam a fala literal do Lula e começam a discutir passando uma vergonha danada. Não é possível isso! Não é possível que os caras não conseguiram entender o que o Lula falou. Aí vem o Josias de Souza falar que o Lula cometeu uma ignorância, porque no Rio Grande do Sul, o Lula como presidente de terceiro mandato deveria saber da população negra do Rio Grande do Sul, deveria saber de todos os problemas que os negros passaram no Rio Grande do Sul, como o caso lá no Carrefour, que o segurança acabou tirando a vida do negro e todos os problemas. E vem Leonardo Sakamoto falar que não, começar a apresentar dado de censo. Na hora que eu vi o Leonardo Sakamoto apresentar dado de censo, eu falei, como que a Universidade de São Paulo aprovou um lorpa desse? O cara pegou, ele e o Josias de Souza pegaram a fala literal do Lula. Não é possível, esses caras não entenderam o que o Lula falou. É muita burrice, muita burrice. E o Sakamoto é pretenso de esquerda. Mas o que eu vou criticar? Josias de Souza e Leonardo Sakamoto? Os caras não conseguiram entender ao longo de 4 anos, 5, agora nós estamos no 6º ano, que Bolsonaro nunca atacou a democracia, Bolsonaro sempre atacou a república. É impressionante. E Josias de Souza, o cara quer dar a liçãozinha de moral pro Lula? Quer dar liçãozinha de moral? Quer ensinar o Lula como governar? Só que o Josias, ele não sabe nada de política. Nada de política. O Josias sabe mais de cabelo do que de política. E olha que ele é careca. Porque ele falava que o Lula não deveria criticar o Bolsonaro. Não, porque o Lula está polarizando, mantendo o Bolsonaro vivo. Claro, claro. O Lula se comparando com o Bolsonaro. Olha só o governo Bolsonaro, a comparação que você faz na época das tragédias, das chuvas na Bahia, das enchentes na Bahia e da pandemia, com o que o Lula está fazendo. Meu pai... O Lula, ele antagoniza com o Bolsonaro porque o Bolsonaro é um adversário inexistente. O Bolsonaro, ele está inelegível, ele não pode disputar com o Lula. E o Lula sabe disso, o Lula sabe que se o Bolsonaro continuar com essa história de candidatura fake até 2026, é melhor para ele, Lula, mas o Josias não entende. Depois, eu falo muito, o pessoal, eles acabam me criticando porque eu fico citando o diploma dos jornalistas. Pô, mas esse cara não tem graduação. Eu sou crítico com relação a isso. Porque todos esses caras, Josias, Matheus Leitão, Mário Sabino, aquele Cláudio Dantas, que aparentemente teve um botox errado, Felipe Moura Brasil e vários outros. Todos eles são todos empafiosos na hora de falar do Lula. São os prepotentes. Porque o Lula tem até o 4º ano de grupo, o Lula é um torneiro mecânico, vindo da classe trabalhadora, sujo de graxa, que nos anos 80 falava errado. Então eles acham que eles podem dar lição de moral porque eles se acham mais
cultos do que o Lula. São nada, vocês não têm informação, vocês têm que limpar a boca na hora de falar do Lula. Inclusive o Josias de Souza querendo dar lição de moral no Lula porque acha que ele é superior, porque tem um diplominha de uma faculdade de mequetrefe. Faça meu favor. O que mais me impressiona é que a maioria desses jornalistazinhos que criticam Lula, ou eles não têm graduação, ou são todos formados por faculdade particular. Muitos de faculdade particular Unicelvas da vida. Nenhum deles é formado por instituição pública. Parece que tem aí um certo ressentimento com o Estado. Diogo Mainardi, que nem formado é, Mário Sabino, que nem formado é, o Matheus Leitão, que nem formado é. Aí depois tem Cláudio Dantas, Josias e o outro lá, o Felipe Moura Brasil. Instituições de segunda categoria. Os caras, eles têm raiva do Lula porque o Lula projeta o Estado, o mesmo Estado que os rejeitou no vestibular. Mesma coisa do Mamãe Falei. Mamãe Falei queria ter entrado na USP, não conseguiu, depois se revoltou. É impressionante isso. Comecei a reparar nisso. Aí o pessoal fala, pô, mas por que você fica falando de diploma? Claro, os caras são uns empafiosos. Querem se bancar pra cima do Lula porque o Lula era torneiro mecânico. É uma vergonha, não tem cultura, não tem nada, não tem entendimento nenhum. E o que eles querem, na verdade, é proteger o Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite é o postulante à terceira via. Ele é o limpinho que vai quebrar a polarização de Lula e Bolsonaro. Josias de Souza teme a polarização. Por que o Josias teme a polarização? Não entendo. Que medo é esse de polarização? Qual que é o problema de polarizar? Tem que polarizar. Tá certo, polarização. A polarização politizou o nosso país. Mas o Eduardo Leite é o postulante à terceira via malfadada que vai disputar 2026 a presidência e nos salvar da polarização. Com aquele trabalho pífio que ele fez no Rio Grande do Sul, aquela política neoliberal estúpida, a lá Paulo Guedes, não fez investimentos em infraestrutura e o que acabou acontecendo? Um desastre daquelas proporções. Não estou dizendo que os investimentos em infraestrutura poderiam evitar o desastre, não, mas poderiam ter reduzido a quantidade de vítimas. Poderia ter reduzido o estrago. Foi exatamente isso o que aconteceu. E esses caras, Josias, Sakamoto, Josias logo depois que houve a tragédia, nós não podemos politizar e não vamos politizar. Tem que politizar. Que medo é esse de politizar? Qual que é o problema de politizar? Tem que politizar sim. O que eles querem é evitar que a politização ocorra. Porque se nós formos discutir politização no que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo esse modelo econômico que esses lorpas defendem, que é o neoliberalismo, Leite, Sabino, Cláudio Dantas, o Josias, Felipe Moura Brasil, Diogo Mainardi, é um modelo malfadado. Que é um modelo que retira os investimentos públicos em infraestrutura, educação, saúde, em obras de prevenção e coloca que pagamento de juros de dívida. Só que quando você tem essa tragédia, há uma necessidade, isso fica latente, claro, que há uma importância da participação do Estado e maior gasto público, sim. Mas eles não vão discutir isso, porque eles não se acham classe média, eles não acham que eles dependem do Estado. É uma vergonha, é um nojo. Só que o Lula deu um checkmate na atuação política no Rio Grande do Sul. Porque com a criação do Ministério da Reconstrução, uma ótima ideia do Lula, o Lula mostrou que ele é o protagonista ali. O Eduardo Leite ficou chupando o dedo e ficou todo raivosinho. Ai, tô raivosinho. Ah, todo raivoso. Porque o Lula tirou o meu protagonismo. Claro, você não fez nada, cara. Você jogou o seu estado para baixo d'água. O erro do Lula foi ter nomeado Paulo Pimenta. Lorpa também, horroroso. Mas acertou porque coloca o governo como protagonista. O Lula acredita, e com razão, que se tivessem ocorrido os investimentos tanto dos governos municipais quanto do governo estadual, a tragédia poderia ter sido reduzida. Então vamos colocar o governo lá, vamos dar o protagonismo ao governo que o governo merece, porque se eles foram incapazes de atuar, nós vamos atuar. E Lula mostra a competência, enquanto Eduardo Leite fica chupando o dedo de inveja, tentando ser protegido por esses jornalistas mequetrefes que acham que podem dar lição de moral ao Lula, porque eles são cultos, porque eles fizeram até o colegial e o Lula tem até o quarto ano de grupo. Que nojo, que vergonha. Lula fez todos esses caras, pretensos intelectuais, passarem vergonha para um torneiro mecânico. Isso deve remoer eles por dentro. Deve remoer.